Boa noite. Está no ar o seu Linha Direta. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Assumimos aqui a missão de expor esses acontecimentos dolorosos, essas tragédias, com respeito, medida e responsabilidade. O caso que vamos contar hoje aconteceu há 11 anos, é cheio de reviravoltas e ainda aguarda um desfecho. Essa história se passa numa cidade de 44 mil habitantes no interior da Paraíba e aproximadamente a 130 quilômetros da capital João Pessoa. Queimadas é também chamada de Cidade das Pedras por suas lindas formações rochosas que a colocaram no mapa do turismo de aventura. Mas desde 2012, outra marca passou a acompanhar seu nome, a marca de um crime bárbaro. Tudo começou com uma festa de aniversário, amigos reunidos para celebrar a vida, mas quando as luzes da casa se apagaram, não era o parabéns para você. Perto da meia-noite, 4 homens, escondidos sob máscaras e capuzes, anunciaram um assalto. A escuridão serviu como armadilha, que terminou com a execução dessas 2 jovens. Michele Domingos, de 29 anos, e Isabela Pajussara Frazão Monteiro, de 28. Uma história que ficou conhecida como a Barbárie de Queimadas. Era sábado, 11 de fevereiro de 2012. Nesse dia, Luciano, amigo de Isabela e Michele, resolveu comemorar seus 22 anos. Quem organizou a festa foi seu irmão, Eduardo. Na lista de convidados estavam as irmãs Isabela e Priscila e a amiga Michele. A família de Eduardo e Luciano, né, são daqui, tanto a paterna como a materna. Tanto eu como meus irmãos, nós crescemos ali junto com os primos paternos dele. Eu trabalhei numa escola de um tio dele. Eram pessoas conhecidas daqui. Suas famílias eram vizinhas de bairro e conviviam há muitos anos. Antes de irem para o aniversário, as 3 foram à missa, como faziam todo fim de semana. Eu lembro demais ela tomando banho e conversando comigo. Mãe, hoje eu vou conhecer o padre novo. Ela saiu no sábado, vai para a missa e pronto, foi a última vez que eu vi ela. Não deu nem tempo dela me contar como foi a impressão que ela teve do padre. Por volta das 9h30 da noite, começou a festa. Nessa casa de muros altos, de número 190. Uma pequena casa, térrea, na mesma calçada onde morava Isabela. Quando chegaram na festa, as jovens encontraram Priscila, irmã caçula de Isabela. E outras 12 pessoas, todas conhecidas, reunidas na garagem. Naquela semana, eu acordei sem fôlego, sem conseguir respirar. E eu pensando, vou morrer, vou morrer. Aí veio uma mensagem na minha mente do refrão da música de Padre Reginaldo Manzotti, entrega a tua vida na mão de Deus. Aí eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Eu atribuo que seja um aviso, um anjo que veio avisar e a gente não soube entender. Deus que mandou um anjo para dizer, te prepara que vai acontecer alguma coisa de ruim. E aquela mensagem que vinha na minha mente, entrega a tua vida nas mãos de Deus, realmente, eu tinha que entregar tudo nas mãos de Deus, porque só Ele mesmo. Da casa do centro de Queimadas, onde acontecia a festa de aniversário. No fim da noite, 6 homens armados invadiram o local e renderam a todos. Eles usavam capuzes e máscaras de carnaval. Os bandidos prenderam os homens em um quarto e as mulheres em outro. Depois de um suposto roubo de R$5 mil, os ladrões fugiram no carro de um convidado, levando 2 reféns. Na madrugada de 11 para 12 de fevereiro de 2012, a população de Queimadas foi acordada com a notícia que mudaria a história da cidade.
A festa de aniversário de Luciano tinha sido interrompida por um assalto e Michele e Isabela estavam desaparecidas. Começava ali uma corrida para localizar as jovens e desvendar o que aconteceu naquela noite de festa e terror. Eu estava como delegada titular da Delegacia de Homicídios de Campina Grande, e Queimadas é uma cidade muito próxima a Campina Grande, a uma distância entre 17 e 15 quilômetros, são bem próximas às cidades. Eu estive no local da festa, né? À tarde todas as equipes já estavam lá, e como lá tinha muita bebida e muita carne, era como se a festa ainda fosse começar, né? Eles já estavam na festa há um tempo, estava tudo revirado. Imagine o que foi, porque eles desligaram as luzes. Então eles devem ter batido em muitas coisas. Eu só fiquei sabendo o que tinha acontecido porque meu irmão ligou avisando que uma das minhas irmãs tinha chegado em casa, que também estava na festa. Tinha dito que chegaram homens vestidos de papangu, com máscaras, tipo de monstro, né? Com um revólver, dizendo que era um assalto e os criminosos tinham levado a minha irmã e Michele como refém. Eu desci com meu esposo, sem entender o que estava acontecendo, mas já achando que tinha alguma coisa errada. Em um dado momento, minha mãe começou a rezar o terço, né? E aí, na metade dessa oração, minha mãe olhou para o céu e ela disse assim: Deus, não deixa que isso aconteça com a minha filha. Mas olhou para mim e para uma amiga dela que era vizinha, que estava do lado, e disse: ela já se foi. Às 2h30 da madrugada de domingo, Isabela, a professora Ju, foi encontrada na caçamba de um carro, morta. O carro estava abandonado no limite da cidade, numa estrada de terra que liga Queimadas à vizinha Fagundes. Laudo cadavérico. 28 anos de idade, 1,66 de estatura, cor branca, cabelos longos, ondulados, loiros, pálpebras abertas, pupilas dilatadas, punhos amarrados, membros inferiores amarrados, meia branca tapando a boca, blusa parcialmente levantada, sutiã levantado com os seios à mostra, poça de fluidos e sangue. Michele foi encontrada na lateral da igreja, ainda com vida. Foi levada para o hospital, mas não resistiu. O laudo cadavérico apontou para tiros a curta distância no rosto e estupro cometido com, abre aspas, violência física e psíquica. O óbito foi produzido com requintes de crueldade. Fecha aspas. Aí que meu filho chegou. Mãe, pai, desça aí que eu tenho um negócio para falar com vocês. Aí ele começou a contar que ela estava lá na casa de Eduardo, que teve um assalto lá e entrou uns mascarados e sequestraram e mataram. Eu disse: cadê Michele, Elvis? Aí Elvis disse: ela morreu, mãe. Eu disse: não pode, Elvis. Parece que eu tô vendo, foi desse mesmo jeito. Não pode, Michele não. Michele morreu por quê, Elvis? Foi, mãe, se pega com Deus, porque não tem mais nada a ser feito. Aí daí por diante, aquele desespero, o pessoal chegando de madrugada. Não se falava mais em outro assunto. Na cidade, amanheceu o dia. Aí quando amanheceu o dia, parece que estava tudo virado do avesso. Aquele domingo, dia de ir à missa e comungar, como Isabela, Michele e suas famílias sempre faziam, se transformou num dia de luto. O silêncio, típico das cidades de interior, era outro. Pesava. Triste, meu filho. Abalou a cidade toda.
Quando isso é lá fora, né, a gente acha meio difícil, né? Mas aqui na cidade da gente. Triste, né? Que a gente nunca viu um negócio desse aqui. É para doer o coração. Para mim foi inexplicável. Inexplicável. Difícil, né? É muito difícil. A cidade no dia seguinte ficou uma cidade bem estranha, né? Sombria. Carro de polícia por todo canto, em todos os lugares onde a gente menos imaginava, tinha várias pessoas enlutadas, solidárias. Eu passei pela casa dela, foi muito triste, as irmãs, foi muito triste aquilo. Foi um luto enorme aqui em Queimadas, porque ela era muito bem conhecida, muito querida aqui na escola. Foi um domingo terror aqui para Queimadas, foi um domingo escuro. O clima era de revolta, muita revolta. A gente escutava muita coisa, as pessoas que nem família eram, muita gente revoltada. A partir da notícia de que as duas amigas desaparecidas tinham sido encontradas, mortas e com sinais de violência e estupro, a investigação ganhou novas direções. Tudo indicava que aquela festa não tinha sido interrompida apenas por um assalto. As primeiras notícias eram de que tinha ocorrido um latrocínio. Um grupo de homens tinham invadido uma festa na cidade de Queimadas e que tinham estuprado algumas mulheres, além de ter roubado uma quantia em dinheiro, celulares, e a partir daí essas mulheres tinham sido mortas. Então era uma informação muito diferente do tipo de criminalidade que a gente via. Ou você tem um latrocínio, ou você tem um homicídio, ou você tem até um estupro seguido de morte, mas não todos esses crimes ao mesmo tempo, numa invasão de uma festa, com tantos envolvidos que eram as notícias de primeira ordem. O medo parecia tomar conta de Queimadas. Enquanto a polícia buscava pistas sobre os assassinos e bloqueava estradas para impedir fugas, uma suspeita começou a ganhar força. A de que os agressores poderiam estar por perto até demais. Segundo os moradores da cidade, foi no velório de Michele e Isabela que algo estranho e revelador aconteceu. Como a gente mora em cidade de interior, tem algumas coisas que é bem cultural. Então, meu tio disse assim, vamos colocar uma moeda na hora que estava preparando os corpos delas para ir velar, né? Meu tio disse, vamos colocar uma moeda embaixo da língua delas que, se for gente conhecido, vai aparecer. Então, foi feito isso, foi feito esse procedimento, tanto com Michele como com a minha irmã, que é a Isabela. E aí, em um dado momento lá no velório, levaram um dos meus irmãos para vê-la. Até então só tinha escoriações no rosto dela, porque a parte que foi atingida pelos tiros foi a parte da genitália, né? E quando meu irmão vê aquilo, que abraça o corpo da minha irmã, ele começa a dizer, levanta daí, Ju. Quando meu irmão coloca o corpo lá de volta, a camisa dele estava toda suja de sangue. E tanto ela como Michele começaram a sangrar. Então as pessoas que estavam por perto começaram a dizer, elas estão sangrando, então os assassinos estão por aqui. A crença popular se confirmou. Os criminosos estavam bem perto, no velório das vítimas, na fila das condolências. E ali estava também uma testemunha-chave, uma sobrevivente. Destroçada, mas com força e coragem para buscar justiça. O depoimento dela à polícia iria mudar toda a história. Ela é Priscila, irmã mais nova de Isabela e de Isânia. Mais de 10 anos depois do crime monstruoso, ela decidiu falar publicamente sobre aquela noite pela primeira vez. Todos nós nascemos aqui, em Queimadas. Então, assim, vivemos a vida inteira aqui em Queimadas. Meu pai era caminhoneiro, hoje ele é falecido. Minha mãe era professora,
falecida também. A minha infância foi bem saudável, né? Mãe sempre conduzia a gente a estudar. Eu brincava muito de escolinha lá em casa. E aí mãe era bem assim, tradicional, tinha muito cuidado na gente. Tinha uma festa de reis aqui em Queimadas. E aí mãe arrumava todo mundo como uma boneca, com vestidão. E todo mundo em Queimadas dizia, lá vem as meninas de Fátima Frazão. A gente era amiga dos meninos, né, de todos. Queimadas é um município pequeno e todo mundo foi criado junto, a gente conhece uns aos outros. Aí tava lá eu, Michele, Luciano, Lilian, Sheila, Eduardo e tinha mais 2 amigos deles que eu não recordo no momento. Estavam lá, estavam se divertindo, todo mundo ficou lá se divertindo. Tava todo mundo ao redor da mesa, ouvindo música e rindo e brincando. O portão da casa dele estava totalmente aberto, porque entrava na casa dele e já era como se fosse uma garagem. Só tava o carro com a traseira com o som ligado para dentro da casa dele, assim, em cima da calçada. E aí, em um certo momento, rapidamente, Eduardo parece que puxou o portão. Foi fechando o portão e outros foram entrando encapuzados e dizendo que era um assalto. Tinha uns usando uma máscara preta, uns usavam luvas pretas também e tinha outros usando uma máscara de carnaval. A gente correu todo mundo para trás, eu, minha irmã e Michele, e eles foram atrás da gente. Quando eles chegaram lá, eles mandaram a gente sentar todos no chão e começou a encapuzar e a colocar um forca-gato nas mãos da gente. Eu coloquei a mão para trás e eu dei um espaço assim, porque na minha cabeça eu pensei, né, se eles qualquer coisa eu me solto. E aí foi muito apavorado, sabe? Porque a gente não tinha como agir pra nada. A gente tava presa ali. Eles pegaram a minha irmã e levaram pra dentro de casa. Nesse momento tava um som muito alto. Mas aí a minha venda ela ficou um pouco baixinha assim, sabe? E quando eles levaram ela, eu vi que ela se debateu e tudo mais, mas eu só escutava, assim, o murmúrio, porque a gente tava com uma coisa na boca, sabe? Uma amarração. E aí eu escutava assim, fazendo esse barulho. Eu não tinha como fazer nada. Depois do intervalo, o que Priscila viu e ouviu que virou informação-chave para resolver o crime? A gente volta já. Voltamos ao Linha Direta. Uma sobrevivente da barbárie de Queimadas mudou os rumos da investigação. Sob proteção da polícia, ela decidiu contar tudo o que viu e viveu. No meio dessa noite de terror, depois que as meninas tinham sido vendadas e sofrido violência sexual, a Priscila conseguiu ouvir uma informação que levou a polícia aos criminosos. E aí levaram Michele. Aí foi do mesmo jeito, né? Nisso, levaram Lilian e Sheila.
Aí eu também não sabia para onde. Só que aí, e nisso ficou o tempo todo batidas, e eu ouvindo as batidas e tudo mais, e eu não podia fazer nada, eu não conseguia sair daquele lugar. Eles me levaram, me pegaram e me levaram para dentro de casa. Eu ouvi quando a minha irmã disse assim: Eduardo, não, pare que manhã não vai gostar disso não. Aí eu ouvi. E aí foi bem forte, bem agoniante pra mim. Eu não tinha força pra ajudar, nem ajudar minha irmã, nem ajudar a Michele. E eu tava ali também, aí eu digo, meu Deus, quem vai ajudar a gente? E aí eu comecei a rezar. E eu rezava alto. Em voz alta, eles me agarrando. E eu rezando, Pai nosso, deixa santificado seja o nosso nome. E eu rezando, e ele me chamando de safada. E aí foi no momento que eu tentei e consegui soltar as minhas mãos. Eu comecei a me debater. E aí, como eu entrei assim no luta corporal com eles deram uma coronhada na minha cabeça. E quando eles deram uma coronhada, aí eu caí no cantinho do quarto. Quando eu caí no cantinho do quarto, eu fingi que eu estava desmaiada. Pela fresta na venda, Priscila viu os agressores. Em meio à violência, ouviu, entre as últimas palavras de sua irmã, aquele nome. Eduardo, ele mesmo, o dono da casa, irmão do aniversariante. Ao sair do quarto dos fundos da casa, Priscila se deparou com a mulher de Eduardo, Lília, e com a namorada do aniversariante, Sheila, as duas intocadas. Mas não encontrou Michele nem Isabela. Quando eu escutei o silêncio, aí eu me levantei devagar e fui procurar minha irmã. Procurei minha irmã, procurei Michele dentro de casa e não achei. Procurei debaixo da cama, procurei no banheiro, procurei em todo canto e não achava elas. Quando eu vi Sheila e Lília saindo do banheiro, elas estavam normalzinha, como se nada tivesse acontecido com elas. E quando eu vi aquilo, eu tive um impacto assim, eu digo... E aí elas perguntaram, o que foi, Priscila, o que foi? O que é que está acontecendo? Você viu alguma coisa? Aí eu disse, eu quero saber cadê minha irmã e Michele. E aí Vânia saiu do quarto. Priscila, fizeram alguma coisa com você? Joelma também. E aí elas estavam muito assanhadas, descabeladas, machucadas, sabe? E elas só faziam chorar também. E aí, quando eu vi que não tinha encontrado elas, aí eu corri para o lado de fora. Quando eu corri para o lado de fora, aí Eduardo entra. Quando Eduardo entra, aí ele diz, o que foi que aconteceu, Priscila? Aí eu disse, eu quero saber cadê Ju e Michele. Cadê Ju e Michele, Eduardo? Cadê Ju e Michele, Eduardo? E aí eu corri lá para casa, desesperadamente. Na minha cabeça, eu já sabia que era ele e que era os outros meninos que eu tinha reconhecido. Eu disse à mãe, né? Assaltaram a casa de Eduardo e levaram as meninas. Eu disse, eu sei quem foi. Mas vamos achar as meninas, porque a minha preocupação era achar elas e elas estarem bem. Ainda em estado de choque, logo depois do velório da irmã e da amiga, Priscila tomou coragem e levou a polícia aos endereços dos principais suspeitos. Nesse mesmo dia, eles encontraram as provas do crime. Acho que Deus deve ter dito assim, Priscila vai precisar ficar, né? E ser forte para contribuir, né? Não é fácil. Não é fácil porque, assim, ao mesmo tempo que eu estava velando a minha irmã e a minha amiga,
eu tinha que ser forte para relatar tudo que aconteceu de uma forma que eles, enquanto polícia, né, enquanto polícia civil, acreditassem em mim e fosse prender, né, todos aqueles que tinham feito aquilo com todos nós. Lembro que ela ficou dentro de um veículo com a nossa equipe de investigação. E a maior dificuldade era que aquela vítima testemunha sentisse segurança no trabalho da polícia e passasse aquelas informações. E eles me disseram assim: Priscila, você sabe onde eles moram? Sabe quem é? E aí eu disse: sei. Você pode ir com a gente? Mostrar a casa de cada um, porque eles tinham que agir rapidamente. E aí eu fui com eles, eu disse: eu vou. Porque na hora eu estava com um sentimento de perca, mas eu estava com um sentimento de choque e eu queria justiça. Parecia coisa de outro mundo, sabe? Quando eu saí lá da central, e aí desceram vários carros, porque eram muitos, né? E aí desceram vários carros para Queimadas. Eles me colocaram com um colete, a prova de bala, e disseram: Priscila, não se preocupe, não saia do carro. Aconteça o que acontecer, não saia do carro. E aí foram prendendo, um por um. Quando pegaram o Eduardo, levaram o Eduardo lá nas Baias. As Baias é um local onde o Eduardo criava os cavalos dele. E quando a gente entra, aí lá acho que era um balde de plástico, a gente encontra as Priscilas, que eram as mesmas que as vítimas tinham sido presas, né? As mãos tinham sido presas e eram o mesmo tipo. Também tinha, acho que, munições e uma bainha de revólver. Eles também informaram onde é que estavam os armamentos que estavam, salvo engano, na casa de um dos adolescentes. Com o grupo foram encontradas uma espingarda calibre 12, uma pistola .40 com 100 munições, um revólver e um capuz. Então, a partir dali, aquilo que era o depoimento testemunhal estava muito forte, ele passou também a ter evidências materiais. E naquele momento ele disse: ele já pode ser preso, porque ele tem que explicar, no mínimo, essa situação. Na tarde desta segunda-feira, a polícia chegou a Fernando de França, o Papinha, que confirmou que o crime foi premeditado. Uma armação lá, uns 15 dias. Armando, aí depois ele fez essa festa para fazer isso. Eles disseram o quê, Arthur? Que ia armar, fazer de qual forma? Só uma brincadeira, para fazer um susto. Para mim não ia chegar a esse ponto, não. Na porta da casa onde o crime aconteceu está o pedido dos donos para proteger a família. Só esqueceram de avisar contra quem. Os suspeitos foram detidos e levados a interrogatório. As autoridades começaram a juntar as peças do quebra-cabeça e chegaram ao mentor, Eduardo dos Santos Pereira, dono da casa e irmão do aniversariante. E também chegaram a uma motivação estarrecedora. Quando eles perceberam que todos, de uma maneira geral, estavam informando o que tinha acontecido, era bem peculiar que eles não diziam que tinham participado dos estupros naquele primeiro momento ali. Mas eles diziam que todos os outros tinham. Os dois irmãos diziam que tinham o maior interesse sexual nas vítimas, mas especialmente na Priscila e na Isabela. Inclusive, uma das vítimas já tinha sido professora deles, e como ela era muito bonita, eles tinham desejo sexual naquela mulher, mas que tudo não passaria de um susto, de uma brincadeira, e que eles não sabiam da gravidade daquilo que eles estavam cometendo. Eu recordo que nas declarações e no interrogatório de Luciano, ele confirma toda a história, só que ele confirma que não sabia, que ele tinha bebido muito, porque era o dia do aniversário dele, e quando tudo começou a se desenrolar, né, se desenvolver, o irmão diz para ele: isso é um presente que eu tenho para você. E a partir daí ele até diz, né, eu estava tão atordoado e já tinha bebido tanto,
que eu nem conseguia cometer os estupros. Soa quase inacreditável, mas os acusados disseram que violentar aquelas jovens, um estupro coletivo, seria um presente de aniversário. Na madrugada de domingo para segunda, Priscila estava protegida pela polícia como testemunha-chave. E Zânia, a outra irmã de Isabela e de Priscila, chorava a perda de sua irmã e de sua amiga. Mas ela não podia imaginar que o mentor da barbárie fosse uma pessoa tão próxima, e mais próxima ainda dela. Eduardo era seu ex-marido. Eu recebi a notícia que ela tinha desaparecido, que havia acontecido um assalto e que as pessoas que entraram lá na casa para assaltar levaram ela e Michele como refém. Mas isso eu só vim entender que o que realmente aconteceu depois, na segunda-feira, depois do sepultamento, meu irmão liga e diz: liga a TV que está passando no programa de Ana Maria Braga quem realmente cometeu o crime. Seis mulheres foram estupradas todas ao mesmo tempo numa festa. Ao que tudo indica, parece uma armadilha. Porque 2 delas, inclusive, foram mortas. Na hora do estupro, Isabela reconheceu o agressor e gritou intensamente. Era Eduardo, que foi casado com a irmã mais velha da professora. Para que o caso não chegasse à polícia, os acusados decidiram matá-la. Michele, que estava ao lado e havia escutado tudo, também foi levada. Eu tive um relacionamento com o Eduardo, né? Cheguei, inclusive, a casar com ele. Foi um relacionamento curto, entre namoro, noivado e casamento. Esse relacionamento não deu certo. A gente não imaginava que ele fosse uma pessoa tão perversa, porque ele aparentemente era uma pessoa tranquila. Era uma pessoa que não bebia, era uma pessoa que não fumava, era uma pessoa que não apresentava risco para ninguém. Mas essa relação não deu certo porque ele tinha posicionamentos diferentes dos meus, né? A gente tinha um carinho muito grande pelo filho dele. O filho dele chamava a gente de tia. Tia Ju, tia Priscila. E manhã, ele chamava a vovó Fátima também. Manhã tem um carinho muito grande por ele também. Então, assim, o cuidado e o carinho que a gente tinha pelo filho dele, ele não pensou. Pelo filho de manhã, nossa irmã, por a gente enquanto amiga, ele não pensou 2 vezes. A minha revolta, ela é permanente, né? Mas a minha revolta maior é pelo fato dele se passar por amigo delas e por ter tido também alunos, pessoas que estavam ali na convivência da minha irmã. A maior parte da minha irmã, a maior parte do dia da minha irmã era dentro de uma escola trabalhando. Não eram só os irmãos Eduardo e Luciano os conhecidos das mulheres violentadas nessa festa. Outros criminosos também as conheciam. A tia de Abraão é minha madrinha. É uma pessoa da qual eu tinha muita estima, muito apreço. Luan, o pai de Luan, era fotógrafo da minha mãe, era fotógrafo da família. O Papadinha era conhecido do meu irmão. E um dia antes estava de bicicleta lá na frente da calçada da gente. Alguns deles que eu vi pequenininho, passando na minha porta assim, pegado na mão da mãe. Tem alguns que meu filho brincava junto. Jardel era aluno da minha irmã, até auxiliava ela em sala de aula. Aparentemente era um menino tranquilo, né? Everton, a mãe dele, era professora na mesma escola que a minha mãe era professora. Então, de alguma forma, a gente conhecia Everton. O pai de Diego, que é Ronaldo, ele era amigo da minha família, conhecia a gente desde a infância. Então, teve familiar que ligou pra gente pedindo: a mãe de fulano tá aqui pedindo para que você não mencione o nome dele, porque ele não estava envolvido de forma direta. E nesse momento eu disse: eu não vou aliviar para ninguém.
quem estava envolvido, a gente vai deixar que a investigação, que tudo faça por onde eles serem responsabilizados. A partir de agora, esse vínculo ele vai ser desfeito. O Ministério Público denunciou 10 homens pelo crime, incluindo o mandante Eduardo, dono da casa onde foi a festa, e seu irmão, o aniversariante Luciano. Nossa repórter Camila Appel esteve em Queimadas, falou com as vítimas e parentes delas e tivemos acesso a alguns dos depoimentos deles à justiça. O Eduardo é? O Eduardo é esse. Ele tinha 31 anos na época, se apresentou como comerciante, 2 filhos, um de 7 anos, que era bem conhecido das meninas mortas, e uma menina de 15 anos na época. É verdadeira essa acusação que lhe é feita? Não, senhor. E o que aconteceu no dia do fato? A gente estava na casa, numa festa, chegou os meninos encapuzados, invadiram, rendeu todos nós, amarrou cada um de nós, colocou fita nos olhos e colocou no quarto. Botaram no quarto do meu filho, depois tiraram a gente e colocaram no quarto lá atrás. Eu, a minha esposa, Sheila, Priscila, Vânia, Diego, Luan, Abraão, meu irmão. O senhor sabe por que estão imputando esse fato ao senhor? Até hoje eu não entendo, senhor. O Eduardo aí apresenta a versão que teria sido a estabelecida para todos manterem, é isso? De que teria acontecido um assalto. Eles colocam como uma vítima, diz que sumiu um dinheiro da casa dele, que não teve comprovação. Tanto é que quando a perícia entra na casa e tira as fotos, tem uma pessoa segurando o capuz, mostrando para a polícia o capuz. Eles chamam de enforca-gatos, que é uma algema de plástico preta. E é o Eduardo segurando e mostrando para a polícia tudo aquilo, se colocando como uma vítima. Ele chegou a fazer até um boletim de ocorrência. Mas na hora do depoimento, ele é o único que sustenta essa versão. E o irmão dele? O que a gente tem dele aí, o Luciano? O Luciano tinha 22 anos na época. O que é que você ouvia no momento que você saiu? Até então, nada. Você saiu do banheiro, você não ouviu nada. As pessoas estavam todas caladas e se encaminhando para algum lugar, sem ninguém falar nada, nem gritar, nem dar ordem de assalto. Depois, quando já me renderam, que eu escutei o grito. O povo no quarto do meu sobrinho e no meu quarto atrás. Tinha arma de fogo? Tinha. Capuz? Tinha. Isso que era um assalto. Até então achei que era uma brincadeira. Você ouviu algum barulho na casa? Escutei quando o Ju gritou, pedindo socorro. Ju gritou pedindo socorro? E Priscila no quarto, dizendo que a irmã dela estava sendo estrupada. Todos eles negam a participação nos estupros, mas dizem que quem comandou, arquitetou e organizou todo esse crime foi o Eduardo. Ele mandou a gente esperar, travou o carro para a gente não sair e mandou uma mensagem para mim, mandou eu contar até 10 e entrar. Vocês estavam de capuzes, de máscara de carnaval, como era isso? Tinha 3 de capuz e 1 de máscara. Quando vocês entraram, como é que vocês agiram? Tom anunciou o assalto. Todo mundo foi lá pra dentro. Vocês amordaçaram as pessoas, amarraram? Não, quem amordaçou foi Abraão e Tom. Aí eu escutei quando ela chamou o nome dele. Ela gritou, não, Eduardo, faz isso comigo não, que minha mãe não vai aguentar ver isso não. Eduardo foi lá e falou que tinha matado as meninas. Daí eu me apavorei. Ele disse que teve que matar elas, que elas reconheceram ele. Alguém obrigou esses menores a amarrar as meninas ou já estava tudo combinado? Eduardo que mandou. Mas já estava tudo combinado? Eduardo e Luciano que mandou. Mas estava tudo combinado? Tá. Eu tava só para botar no quarto. Só. O que foi que fizeram com o Ju naquele momento? Ela começou a gritar. Ela disse, não, Eduardo, não, Eduardo. Então ela reconheceu o Eduardo? Reconheceu ele. Aí começou a agredir ela. Quem foi que estuprou o Ju? Primeiro foi o Eduardo. Depois foi o Abraão, Júnior e Luciano depois. Quem mais? Somente. Eduardo depois lhe disse que teve que matar as 2 meninas para não se complicar. Foi. Como foi isso? Ele teve que matar para a gente não preso. E se abrir a boca, mata tudinho. Tem alguma coisa que você queira acrescentar em sua defesa? Eu só que Eduardo ficou ameaçando lá na hora que eu escutei Ju dizendo, faz comigo não. Ele disse, não, isso foi nela, ela dizendo que ele socorro. Eu disse, não, eu escutei ela dizendo, faz comigo não, ele disse, não diga isso não.
E tem um depoimento importante de um rapaz chamado Fábio, que atendia pelo apelido de Junior Pet Shop, que era menor de idade, então a gente não tem o vídeo, que conta que quando a professora Ju e a Michele reconheceram o Eduardo colocou as duas na caçamba de um carro e saiu, e esse Junior Pet Shop foi na moto atrás. Aí ele viu quando a Michele pulou para fora da caçamba do lado da igreja, aí o Eduardo deu ré e atirou. E o Júnior estava atrás na moto. E seguiu até a estradinha que liga Queimadas a Fagundes, onde ele matou a Isabela e deixou ela lá. Aí ele subiu na moto de Junior Pet Shop e voltaram para casa. E eu conversei, quando eu fui a Queimadas, eu conversei com as outras vítimas dessa história. Elas estão extremamente traumatizadas. E uma delas, eu vi no depoimento que ela conta que o Eduardo, naquela manhã, falou, não vá à polícia, não dê queixa, não faça nenhum exame ginecológico, porque senão você vai ficar mal falada na cidade, você sabe como é Queimadas. Eu acho que o que fica evidente aqui, o que esse caso de Queimadas, além de todo o horror envolvido, ele confirma informações estatísticas que dão conta de que 8 em cada 10 estupros não são cometidos por estranhos, são cometidos por gente próxima às vítimas, exatamente. Por conhecidos. Exatamente, como no caso de Queimadas. E o número as estatísticas do feminicídio no Brasil tem crescido muito. A cada 7 horas uma mulher morre, são quase 3 por dia. Ao menos 3 por dia. É muito. Pedro, eu saí de Queimadas sentindo muita admiração por essas mulheres. Elas tiveram que resgatar uma coragem enorme para falar com a gente. Tinham muito medo, têm muito medo, mas resolveram falar porque entenderam a importância disso. Contribuir para a prevenção e para o alerta da sociedade se conscientizar que esse tipo de crime acontece, que são conhecidos, muitas vezes 8 em cada 10 são conhecidos e que é importante falar. É difícil para a vítima se expor, contar mais de uma vez, normalmente, o que aconteceu. Tá sujeita a escutar barbaridades nas ruas, como elas escutaram. Fico imaginando, Queimadas é uma cidade de menos de 50 mil habitantes. 44. Acontece isso 11 anos atrás. Hoje, isso é um estigma. Assim, como a cidade vive com essa lembrança, totalmente. Ela procura apagar, isso está se resolvendo. O que hoje é a barbárie de Queimadas para os queimadenses? Qualquer lugar que eles chegam e falam que são de Queimadas, é muito comum as pessoas lembrarem e remeterem ao crime. E elas têm vergonha de dizer que participaram, que tem um familiar que foi morto de alguma forma, né? Dizem que tem uma Queimadas antes e depois desse crime ter acontecido. Mas o que eu percebi é que eles não tentam apagar o crime, é o contrário. Todo ano, no aniversário do crime, que é 12 de fevereiro, fazem uma manifestação, fazem uma homenagem às mulheres, aproveitam a oportunidade para trazer o tema do combate à violência contra a mulher. Então, eu acho que eles não tentam apagar, eles tentam realmente usar isso para conscientizar e trazer como um legado essas políticas de combate à violência. A coragem das vítimas foi crucial para a condenação dos criminosos, mas o sentimento de vitória duraria pouco por uma reviravolta nessa história. Voltamos em instantes. Estamos de volta à nossa história de hoje, tragédia conhecida como a Barbárie de Queimadas. A Justiça paraibana julgou os 10 envolvidos no crime e, em 2014, Eduardo foi sentenciado a 108 anos de prisão. Seu irmão, o aniversariante Luciano, foi condenado a 44 anos. Dos 10 condenados, 9 já saíram do regime fechado ou cumpriram suas penas. Pelo sangue derramado, pelo clamor da sociedade e de toda a minha família, a justiça foi feita. Em novembro de 2020, apenas 8 anos depois da condenação de Eduardo, o estado da Paraíba amanheceu com uma notícia desconcertante. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que Eduardo, com 100 anos de pena ainda por cumprir, desapareceu do presídio. Um funcionário teria esquecido um molho de chaves na bancada da cozinha onde Eduardo trabalhava. Eduardo usou as chaves para abrir o almoxarifado e sair tranquilamente pela porta lateral do presídio.
Eduardo, à época, ele estava na cozinha. O fato dele já cumprir pena já, acho que há 8 ou 9 anos já, desfrutava de uma certa confiança já, porque ele tinha um bom comportamento e se permitia que ele pudesse ali trabalhar na cozinha, né? Esse interregno, possivelmente, ele pode ter em algum momento de descuido dos agentes ter tido acesso à chave e saído por uma das portas que dava acesso à parte externa. Um agente penitenciário foi indiciado, mas o Ministério Público ainda não ofereceu uma denúncia contra ele. Eduardo está até hoje foragido. O episódio realmente foi lamentável, mas todas as forças elas estão imbuídas no propósito de fazer com que haja recaptura. Quando a gente foi saber que ele tinha fugido pela porta da frente do presídio de segurança máxima da Paraíba, veio um sentimento de decepção, veio um sentimento de incerteza, veio um sentimento de incapacidade, assim, né? Por eu ter lutado tanto para que a justiça fosse feita e Eduardo sair pela porta da frente do presídio, do maior presídio da Paraíba. Infelizmente, essa fuga, ela traz pra gente uma inquietação, né? Um sentimento de injustiça, porque ele precisava minimamente responder por tudo que ele fez. E ele é uma ameaça não só para minha família, para minha outra irmã, mas para todas as mulheres que estão aí em liberdade, que precisam viver, né? Eu não queria estar aqui fazendo isso. Eu sei que, de alguma forma, expõe demais. Tá entendendo? Expõe a minha imagem, me deixa, de certa forma, insegura, mas nesse momento eu não posso silenciar. Foi o meu sangue que foi derramado. Não posso. É difícil, enquanto vítima, ter que lutar por justiça, buscar a justiça, ter que reviver toda a cena do acontecido. É difícil enquanto vítima relatar várias vezes, mas é necessário. É necessário que a gente se fortaleça, relate e busque por justiça. É muito importante. Então, que as mulheres elas possam ser, né, fortes e se encorajem para buscar e lutar pela justiça. Se for preciso falar, fale, sem vergonha nenhuma. Mas é preciso falar. O que faz eu falar é para que não venha acontecer mais casos dessa natureza. Por quê? Se estão vendo a repercussão toda, muitas vezes até que algum bandido aí, algum marginal, pode estar com a intenção de fazer caso parecido e eles têm que pensar muito. Porque que eles não vão ficar impunes. As vítimas desse crime, seus parentes e amigos, buscam fazer valer o legado da tragédia. Se esforçam para conscientizar a todos sobre a violência contra a mulher e fazem homenagens às vítimas todos os anos. Continuam aguardando o desfecho dessa história. Esperam que o mentor do crime, assassino das jovens Michele e Isabela, cumpra a pena que foi condenado. Se você tem informações que possam levar à localização de Eduardo dos Santos Pereira,
entre em contato com o 181 ou com o Disque Denúncia da Paraíba 197. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. Muito obrigado, boa noite, até a próxima semana.